Oi gente, eu sou a Arlete, sou pediatra e neonatologista e esse é um canal sobre cuidados com bebês e crianças. No vídeo de hoje eu vou retomar um assunto que eu já falei aqui, que é sobre dermatite atópica, né? Que são aquelas lesões de pele que pode começar com o bebezinho já pequenininho, por volta do terceiro mês de vida. Em algumas crianças se manifesta mais tarde, mas costumam ser lesões bem irritativas, a pele do bebê fica bem áspera, coça muito, irrita bastante, então tem sido uma causa de preocupação das mamães e a gente tem visto um aumento da incidência da dermatite atópica e a associação em alguns casos com alergias alimentares, então esse é um assunto bem importante, uma coisa que eu tenho visto que as mães precisam realmente estudar sobre isso, aprender um pouquinho sobre esse assunto. Antes de falar disso, vamos primeiro aquele pedido de sempre, né, de curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e esse conteúdo vai chegar aí a mais famílias que precisam estudar e aprender um pouquinho sobre isso. A dermatite atópica, conceitualmente, né, ela é uma doença alérgica, ela tem uma base alérgica, mas ela também tem uma origem genética, né? Ela acontece por uma mutação no gene da filagrina, que é o gene que é responsável para manter as células da pele unidas, né? Então, a filagrina, essa proteína, ela mantém a união das células da pele, como se fossem tijolinhos que ficam juntinhos, e ele tem uma adesão. Né? E aí uma alteração nesse gene, ele compromete essa adesão das células e elas se afastam uma da outra. E quando essas células se afastam, a gente perde a proteção natural da pele. Então sai a camada de óleo e perde a água da pele. Então ela fica desidratada. Então a manifestação clínica da dermatite atópica, ela começa com uma desidratação. Então lembra, é uma resposta inflamatória, começa com uma resposta inflamatória do organismo, então uma questão do sistema imunológico mesmo, associada a uma alteração genética que compromete a barreira cutânea e também associada à microbiota intestinal que favorece, né, quando essa microbiota não está bem equilibrada, favorece aí esse processo inflamatório. E, sendo uma doença que tem ali um componente genético, vocês já entendem que existe uma tendência familiar, né? Então, os bebês com maior risco de desenvolver dermatite atópica são aqueles bebês cujos pais têm a própria dermatite atópica ou têm alergia alimentar ou alergias respiratórias. Então, pais que são asmáticos, que têm rinite alérgica, que têm alergia ao leite, alergia alimentar ou algum outro tipo de processo alérgico, esses bebês têm mais risco de desenvolver dermatite atópica e a gente fica com uma atenção maior. E o segundo grupo de bebês que tem maior risco de desenvolver dermatite atópica é o bebê que tem uma atopia, então o bebê que é alérgico. Ele pode ser asmático, pode ter uma alergia alimentar e isso também aumenta o risco dele justamente pelo desequilíbrio da microbiota e do sistema imunológico, acaba aumentando o risco desse bebê desenvolver aí a dermatite atópica. No bebezinho pequeno, por volta dos 3 meses, as lesões elas surgem principalmente no rosto, no pescoço e no tórax e às vezes aqui na região das pregas do braço. Nas crianças maiores, a tendência é que essas lesões sejam mais disseminadas, se espalhem mais pelo corpo e apareça também nessas áreas de dobra, mas também nas pernas, no pezinho, na mão, faz bastante coçadura. As lesões, elas são bem variáveis, algumas são bolinhas, outras são só uma vermelhidão, outras faz aquela pele que descama, que fica bem ressecada, mas uma característica duas características que aparecem em toda criança com dermatite atópica é a coceira, porque as lesões coçam muito, e a pele xerótica, que é a pele seca, então aquele aspecto da pele muito ressecada. E aí, sabendo disso, sabendo quais bebês têm risco de dermatite atópica, qual é o sintoma e que a gente tem basicamente uma pele desidratada, vamos pensar o que a gente pode fazer. Primeiro, para prevenir a dermatite atópica e segundo, para tratar aquele bebê que já está apresentando esse sintoma. Como formas de prevenção, quando a gente tem fatores de risco, ou um bebê que já é alérgico, ou uma família que eles têm alergia e isso aumenta o risco do neném, a gente previne cuidando da pele desse bebê desde recém-nascido. Então a gente sabe que a pele do recém-nascido é extremamente sensível, que essa adesão da pele já não é boa, então a gente precisa cuidar muito dessa pele do neném. E as dicas são: primeiro, usar hidratante próprios para recém-nascido, próprios para bebê, desde a alta da maternidade. Chegou em casa, tomou o primeiro banho, a gente já vai adquirir o hábito de hidratar a pele desse bebê pelo menos uma vez por dia. Segundo, banhos rápidos, banhos curtos e para o recém-nascido no primeiro mês de vida, se for possível para a família, né, se não tiver muito calor, até fazer o banho em dias alternados, não dar banho todos os dias. Isso também ajuda a proteger a camada gordurosa e manter a integridade da pele.
Se não for possível, que seja o banho uma vez por dia apenas, e os sabonetes do recém-nascido também têm que ser escolhidos com muito cuidado. A gente dá preferência para sabonetes líquidos, porque a gente tem estudos que mostram que os sabonetes líquidos são mais ácidos, e isso quer dizer que eles têm o pH que se aproxima do pH normal da pele. Quando a gente usa sabonetes em barra, eles são básicos, né? E então eles alteram também essa integridade da pele e favorecem as lesões. Então, sabonetes líquidos, banhos curtos, com água mais para morna e para fria, se possível em dias alternados, e hidratando a pele do bebê todos os dias. Isso como forma de prevenção. Outras formas de prevenção envolvem, por exemplo, o aleitamento materno, o parto vaginal, que nem sempre são coisas controláveis, mas que são coisas que favorecem uma microbiota saudável para esse neném. O contato pele a pele, então esse bebê que fica bastante no colo, em contato com a pele da mãe. Então isso favorece uma microbiota, que é, né, as bactérias lá do intestino, mais saudáveis, que diminuem a chance desse bebê se manifestar aí uma doença inflamatória e uma doença alérgica. Para a criança que já está com as lesões da dermatite atópica, o pilar, o principal ponto de tratamento é a gente hidratar a pele dessa criança. Então, essa criança tem que usar hidratantes adequados, né? Então, tem alguns específicos que a gente vai indicar de acordo com o grau da lesão, mas tem que hidratar muito, passar muito hidratante e, às vezes, até 2 ou mais vezes por dia, reaplicar o hidratante, principalmente nas áreas lesadas. Quando a gente tem lesões focais, principalmente no rosto, nas dobras, muitas vezes a gente precisa recorrer a alguns tratamentos medicamentosos, tópicos, para tratar isso. Mas aí a gente vai individualizar e aí não tem como prescrever por aqui, né? Isso é só para vocês saberem que existe esse tratamento. Mas o principal é garantir a hidratação da pele. Garante a hidratação, a mesma coisa, banhos curtos, rápidos, com água mais para fria, com um sabonete adequado também, aí a gente volta de novo para os sabonetes líquidos. Às vezes, se eu tenho um bebezinho de 3 meses que está com dermatite atópica, eu mantenho o sabonete de recém-nascido, ou uso um sabonete, um Sindet, que é um sabonete próprio, para a gente proteger essa pele dessa lesão. Aí, a gente tem que tomar um cuidado quando a gente já tem uma criança com alergia alimentar e avaliar se existe ou não essa associação da dermatite atópica com alergia alimentar. Eu vejo as pessoas fazerem muito essa associação, mais até do que ela realmente existe. Estatisticamente, a gente tem em torno de 20% de dermatite atópica associada à alergia ao leite ou alergia ao ovo. Então, a gente pode até testar, mas entendam que não é porque a criança tem dermatite atópica que ela tem alergia ao leite ou alergia ao ovo. A gente precisa avaliar individualmente de acordo com os sintomas. Agora, na criança maior, na criança de 1, 2 anos, que já tem contato com muitos alimentos que são industrializados, ultraprocessados, embora não há uma relação direta, né, desse alimento com a lesão de pele, não é que ele é alérgico ao corante, não é que ele é alérgico ao conservante, mas a gente sabe que esse tipo de alimento, ele faz muito mal para a microbiota intestinal. Esses alimentos, eles são pró-inflamatórios, eles aumentam a inflamação do organismo como um todo. Então, eles tendem, sim, a piorar as lesões de dermatite atópica, mas aí é só a relação, não é que você vai tirar esses alimentos e ela vai curar, mas é que com esses alimentos ruins, a dermatite tende a ficar mais intensa, com açúcar também, os alimentos açucarados, né? O açúcar também é um alimento pró-inflamatório, então ele também favorece que o organismo esteja inflamado, e o organismo inflamado gera lesões. Então eu sempre oriento muito a alimentação das crianças com dermatite atópica para ser o mais natural possível, com alimentos saudáveis, porque isso é bom para tudo, não só para essa dermatite atópica, né? Mas a gente tem que tomar cuidado sim ao fazer essa associação, que nem sempre existe uma associação direta entre o alimento e a lesão. A tendência é que quando começa muito no bebezinho, à medida que ele for crescendo, se a gente fizer o tratamento adequado, se a gente otimizar a microbiota desse bebê, ele vai melhorando e tendo cada vez menos crises. Mas é muito comum que a criança tenha a doença reincidente. O que é isso? Ele tem as lesões, aí a gente trata, melhora, aí daqui uns meses, daqui uma semana volta. No período de frio e no período de calor piora, né? Então o suor piora a lesão, mas o tempo frio que resseca a pele, mas também piora a lesão. Então essas lesões elas tendem a ficar indo e voltando, mas isso não significa que não é uma doença que tem controle ou uma doença que tem cura. Tem crianças que a gente consegue realmente controlar de um jeito que ele não fica mais tendo lesões. E é muito importante a gente estar atento a isso, porque a dermatite atópica ela pode ser muito incômoda para a criança, porque pode atrapalhar o sono, porque ela fica se coçando à noite, faz as feridas.
feridas, e as feridas podem até fazer infecções secundárias, e a gente tem infecções de pele mesmo secundária a essa coçadura. Então é muito importante a gente fazer um diagnóstico adequado e para as famílias fazer esse tratamento adequado, esse cuidado super, super importante aí com a pele do bebê, de mantê-la, ou da criança, né? De mantê-la sempre hidratada e proteger a barreira cutânea. Essa é a frase, a gente tem que proteger a barreira cutânea da pele da criança.